Dizem que em determinadas construções, tanto civis como elétricas, mecânicas, veículos ou barcos, ou até mesmo aeronaves, podem existir um tipo de energia negativa ou mesmo maldição que habita em seu interior e redor, provando acontecimentos assustadores e inexplicáveis. Mas isso poderia mesmo acontecer? A partir de 1871 até 1919, o Império Alemão desenvolveu uma importante indústria marinha destinada ao uso militar. Essa importante complementação ficou conhecida como Kaiserliche Marine, ou Marinha Imperial, e nasceu com a tentativa do Kaiser Guilherme II da Alemanha de estar à frente em poder da frota do Império Britânico. Dentro desse projeto foram desenvolvidos o que seria futuramente como uma das principais armas bélicas alemãs, uma frota de submarinos denominados como U-Boat, sendo a sigla U seguida pela numeração das unidades existentes. O U seguido da numeração vem de Underseeboot em alemão e quer dizer aproximadamente pequeno barco debaixo d'água. A utilização das primeiras unidades dos U-Boats seriam utilizados na Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, mas sua grande utilização seria realmente durante a Segunda Guerra Mundial, onde muitas baixas dos aliados ocorreram devido ao maciço ataque dos U-Boats em diversos navios militares, cargueiros e mesmo de passageiros. Em 1916, nos estaleiros de Hamburg, com o objetivo de aumentar a frota marinha alemã, estavam sendo construídos 6 submarinos de combate, numerados de U-60 ao U-65, e que deveriam entrar em combate na Primeira Guerra Mundial. Foram terminados em 1917, mas desde sua construção, um deles, o U-65, começou a gerar uma lenda negra baseada em uma corrente de estranhas e inexplicáveis mortes. Um dos funcionários que estava participando da construção do submarino U-65 foi golpeado por uma viga destinada à construção do convés e morreu. Poucos meses depois de ser finalizado, no dia 26 de janeiro de 1917, o U-Boat foi trasladado ao mar aberto para a realização de testes. Nessa primeira viagem ocorreu outra tragédia. 3 tripulantes ficaram presos e morreram asfixiados na sala de máquinas, onde supostamente a porta emperrou, trancando-os na parte interna. Esse acontecimento foi algo mais que estranho, porque quando os mecânicos foram examinar, a porta do submarino foi aberta sem nenhuma dificuldade. Dias depois, em manobras conjuntas com outros 2 submarinos do mesmo tipo, ocorreu outro acontecimento estranho. O capitão ordenou a um marinheiro inspecionar as escotilhas do submarino U-65 e o convés antes de efetuar uma imersão. O mar estava calmo e não soprava brisa alguma, quando um vigia aterrorizado testemunhou como um dos marinheiros, tranquilamente e sem falar nada, começou a andar pelo convés do submarino para logo em seguida se lançar à água junto ao redemoinho das hélices do submarino.
Depois do choque e de ser informado do acidente, o capitão continuou com as manobras e tratou de submergir a nave, mas o submarino não respondeu e começou a afundar sem controle após tocar o fundo, onde ficou durante 12 horas. A tripulação, aterrorizada e com o fantasma da maldição por tudo que havia ocorrido até então em suas cabeças, tiveram a certeza que iriam morrer por falta de oxigênio. Mas da mesma maneira estranha que o submarino afundou, por si só o U-Boat emergiu à superfície quando o ar quase havia se esgotado. Após mais esse misterioso incidente, o submarino voltou ao estaleiro para ser consertado do choque com o fundo do mar. E após se realizar uma série de revisões e perícias em seus sistemas elétricos e mecânicos, nenhuma irregularidade foi encontrada. E em uns poucos dias o submarino foi declarado válido para o retorno ao serviço, mas no processo de armá-lo novamente, um torpedo explodiu ao receber um golpe, tirando a vida de um oficial e de 8 marinheiros. Após mais esse incidente, a tripulação embarcou no submarino U-65 aterrorizada e começou a surgir depoimentos de marinheiros que afirmavam ter visto o oficial morto de braços cruzados sobre o convés. O temor era geral ao chegar a Dover, onde ocorreu a Batalha do Estreito de Dover. Em pleno combate, a tripulação preferiu desembarcar sob as bombas do que seguir a bordo, mas foi só pisarem em terras para o capitão morrer ao ser atingido por balas de metralhadoras. Os marinheiros se negaram a reembarcar, enfrentando um conselho de guerra, pois diziam que aquele submarino estava assombrado. Os altos comandos perceberam que havia algo estranho com o submarino U-65, pois aos poucos dias enviaram um sacerdote para exorcizar a nave, mas a maldição ou a má sorte continuaram a bordo. Na mesma noite, após a visita do sacerdote, um operador de artilharia desmaiou ao ver o oficial morto de braços cruzados de novo sobre o convés. E pela manhã, um marinheiro apareceu morto depois de se suicidar, sendo que na sala de máquinas um acidente quebrou a perna de outro marinheiro. A lenda sinistra do submarino U-65 já era conhecida em toda a armada alemã e teve um fim igualmente estranho como a sua misteriosa vida. Faltando apenas 4 meses para o fim da guerra, em 18 de julho de 1918. Enquanto estava na superfície, o submarino U-65 foi interceptado por um submarino inimigo, um submarino americano chamado L-2, próximo da Irlanda. O capitão do submarino americano, antes de dar a ordem de lançar um torpedo, avistou algo estranho sobre o convés. Em sua transcrição, declarou que era um homem com os braços cruzados, estranhamente similar ao fantasma que vários marinheiros afirmavam ter visto. Sem dar importância, decidiu dar a ordem para atacar, mas sem chegar a fazê-lo, o submarino U-65 explodiu pelos ares. O capitão correu a procurar pelos responsáveis para abrir fogo sem sua ordem, mas foi comprovado que nenhum torpedo havia sido disparado, de modo que nem sequer em seu fim o submarino U-65 escapou do mistério que o perseguiu desde o momento que foi construído.
o assunto foi acobertado pela Marinha Imperial, que perdeu 34 vidas com a explosão do submarino U-65, mas algum tempo depois, ao acabar a guerra, apareceram depoimentos de vários marinheiros que haviam desertado do U-65 e que narraram como viram estranhas luzes em seu interior, e outro, inclusive, afirmou que uma mão gelada havia tocado em seu ombro, e como a maioria da tripulação havia solicitado transferência para outros submarinos. Depois do depoimento de vários marinheiros, o jornalista americano Edgar Cayce fez uma investigação a que se somaram muitos relatos. Simultaneamente, e para tentar calar os rumores, a Marinha emitiu um relato alternativo com as missões do submarino, em que tudo era negado. A maioria das ações do novo relatório nunca havia existido, apesar de que admitiram que em algum momento o submarino havia efetuado manobras inexplicáveis que escapavam ao controle e conhecimento de seus experientes tripulantes. O que teria provocado tantos acontecimentos sobrenaturais no submarino U-65 teria sido alguma maldição que o acompanhou desde a sua construção, ou haveria mais algum mistério por trás de todos esses macabros acontecimentos? Com certeza isso jamais será descoberto, ficando apenas conhecido como a maldição do submarino U-65. E você acredita nessa história? Deixe as suas opiniões nos comentários deste vídeo.